Acho que o top one que eu falaria aí são a questão de distrações. O quanto as famílias estão distraídas. Distraídas pelas telas, distraídas pelas redes sociais, celular, séries, distraídas pelo excesso, como eu falei há pouco, de tarefas e funções, no qual temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos que lidar com pessoas, mas a distração, eu percebo que tem gerado uma falta de conexão efetiva. Eu diria que esse seria assim, o top one das relações familiares. E isso reverbera em tudo, aqui na escola, dentro de casa, na saúde efetiva e integral, né, da criança, do adolescente e assim por diante. Quando a gente estudou, não tinha tela. Não. Tinha tela que ficava em casa, que Sim. era a televisão, né? E hoje as telinhas fazem parte do dia a dia. Dá um exemplo prático, orientando os pais, como que eles podem lidar com isso para diminuir, assim, coisas práticas que eles podem fazer para reduzir o contato dos filhos com as telinhas em casa. Esse é um assunto muito vasto, né? A tela, falando dessa geração, eles nascem já imersos nisso. Tanto é que muitas vezes a gente fala isso com eles, a gente fala, não adianta você falar que na sua época era diferente, porque de fato era, né? Com certeza. E isso é difícil deles mensurarem. Nós temos um antes e um depois. Eu falo que nós, como pais, somos aí aqueles percussores de como educar uma geração já imersa, no qual são nativos da internet, né? Então, de fato, para eles, não é uma tarefa fácil de discernir o tempo, o modo, a quantidade, o que ver, o que não ver. Então, proibir não é esse o caminho, exceto se for muito pequeno, né? Porque a gente precisa tomar o cuidado de quando precisa ser entregue, o tempo e assim por diante, mas o que ver, né? Então, eu diria que o mais importante eu faço uso da tela de uma forma ativa ou passiva? Eu só estou recebendo conteúdos, esses conteúdos estão me levando para onde, né? Quais são os drives que eu estou colocando para dentro de mim, né? Porque muitas das vezes nós estamos falando de crianças e adolescentes que passam 6, 7 horas por dia no celular, né? No tablet. E aí eu vou muito além de um entretenimento. Eu estou falando de algo que gera, inclusive, um caráter formativo, né? Porque se a gente parar para pensar, às vezes ali pais que trabalham, ficam ali fora de casa de 8 a 10 horas, depois o tempo que se conecta com o filho, janta, as tarefas, banho, qual que é o tempo que o pai e a mãe têm ali destinado a uma conversa efetiva, a uma conexão real? Então, 2 horas, 1 hora no dia. Quem está ganhando? Quem está ganhando 7 horas de conteúdo? Então, eu estou falando de algo que se torna, inclusive, formativo para o caráter da criança e do adolescente. No qual a gente, nessa fase de maturação neural, nós falamos muito sobre neurônios espelhos, sobre reprodução, sobre necessidade de pertencimento. Então, eles vão recebendo muitas e muitas informações e precisam, de alguma forma, replicar isso para algum lugar. E, às vezes, replicam chamando a atenção da falta da conexão com os pais, replicam no comportamento, no vocabulário inadequado. Nossa, são inúmeras aí as frentes. Teríamos que ter um longo tempo só para falar de telas, Mário. Que outros desafios você vê que a família hoje enfrenta, Camila? Olha, eu também acredito que, além dessa questão da distração, o desafio de eu não reproduzir a minha história e quem eu sou no meu filho. Muitas das vezes a gente chega na nossa família, nos tornamos pai, mãe, com a nossa expectativa, né? Eu quero que meu filho seja assim, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele me responda de tal forma, eu quero que da primeira vez que eu falar ele obedeça, né? Nossa, são tantas as expectativas.